Olá, meu amado irmão, minha irmã. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para juntos ouvirmos a palavra de Deus, para juntos ouvirmos aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, né? Dentro daquilo que precisa ser ajustado. E eu tenho a certeza, meu irmão, minha irmã, que em tudo isso, o nome do Senhor será exaltado. Em tudo isso, o nome do Senhor, tenho certeza que vai ser glorificado, porque, como eu sempre digo, nós precisamos e necessitamos ouvir a palavra de Deus todos os dias. Não é só de vez em quando, não. Claro que não. Mas todos os dias nós necessitamos ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a salvação para todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê, na verdade, não pereça, né? Mas tenha a vida eterna. Nós passamos dias, semanas, horas, às vezes meses, até anos, sem parar para meditar na palavra de Deus, sem tirar um tempo para buscarmos a presença do Senhor, para buscarmos ouvir a voz de Deus da maneira que tem que ser, da maneira que nós verdadeiramente necessitamos, que é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra do Senhor de uma forma sobrenatural, de uma forma que venha nos edificar a cada dia, venha edificar nossas vidas, que possamos nos colocar de pé, que possamos nos colocar na posição pela qual o nosso Deus nos chamou, para que possamos fazer a sua vontade. Então, meu amado irmão, minha irmã, precisamos ter esse entendimento, precisamos ter esse discernimento em nossas vidas, em todo momento. Precisamos entender que a palavra de Deus, ela é fiel. Precisamos entender que se nós não alimentarmos a nossa alma, a palavra de Deus, vai ficar cada dia mais difícil. Vai ficar cada dia mais difícil. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, nós precisamos entender a todo instante qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar da sua palavra, de anunciar o seu evangelho, e afinal de contas, o que nós necessitamos a cada dia, o nosso dever como servos de Deus, é meditar na palavra do Senhor. O que nós precisamos a cada dia é meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel para transformar nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 43 ao versículo 53. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você entenda a palavra de Deus nesse momento. Eu espero que você esteja atento à palavra do Senhor, que diz assim no versículo 43, fala sobre a volta de Jesus a Galileia. Diz assim: passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra.
Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Versículo 46. Depois dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera à Judéia para a Galiléia, da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Versículo 50. Vai, disse-lhes Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus. Guarde isso. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Louvado seja Deus. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram-lhe: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Versículo 53. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui algo tremendo e sobrenatural, algo que acontece quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós passamos a crer, quando nós passamos a acreditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aleluia! É o que a palavra de Deus nos diz. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A obediência à palavra de Jesus, a obediência à palavra de Deus, ela traz cura, ela gera salvação para nossas vidas, em nossas vidas. E através da palavra de Deus, nós vemos o sobrenatural acontecer. A cura daquele oficial do rei aconteceu, meu amado irmão, minha irmã, quando Jesus estava indo, estava pela segunda vez na cidade de Caná. Jesus voltou de Jerusalém para Galiléia, para a cidade onde teve aquele casamento, onde ele tinha anteriormente realizado o seu primeiro milagre, quando ele transformou a água em vinho. Naquela época, em Cafarnaum, meu amado irmão, havia um homem, um alto funcionário ligado à casa civil, ou melhor, um militar de Herodes Antipas, que tinha as suas atividades, não se pode determinar, ele era um oficial. E ele tinha um filho que estava seriamente enfermo, estava cometido por uma violenta febre, uma febre maligna. Aquela febre era uma febre maligna. E ele, aquele pai aflito por ver o seu filho naquelas condições, e ele ouviu falar que Jesus estava numa cidade próxima, porque até então ele já sabia que Jesus fazia milagre, que Jesus curava os enfermos.
Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o seu filho, acometido por uma violenta febre, ele sabia que Jesus podia curar. E ele não mediu esforços para encontrar Jesus. Ele não mediu esforços para ir correndo até Jesus, para que Jesus determinasse a bênção da cura sobre a vida do seu filho. Louvado seja Deus. Embora aquele homem fosse uma autoridade, ele também vai reconhecer que a autoridade de Jesus é muito maior que a dele. Ele reconheceu que a autoridade de Cristo era superior a dele, e que somente Jesus Cristo podia realizar o milagre na vida do seu filho. Somente Jesus. A medicina não podia fazer mais nada, mas ele sabia que Jesus podia curar a enfermidade do seu filho. Louvado seja Deus. Aquele oficial ouviu falar de Jesus. No versículo 47 diz: ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia. O nome de Jesus, ele chega em lugares que nós nem imaginamos, meu amado irmão e minha irmã. Aleluia. Pode ser um momento que você está ali tomando o seu banho, louvando a Deus, arrumando a sua casa, nos seus afazeres, seja qual for, louvando a Deus, adorando ao Senhor, através do louvor, Deus alcança os corações. Aleluia. Eu me lembro que uma certa vez eu comecei um trabalho de culto no lar, na minha casa, eu, a minha esposa e mais uma irmã. Inclusive aquela irmã professava até uma outra religião, mas nós convidamos para que ela participasse daquele culto no lar conosco, um culto evangelístico. E ali começamos a fazer a obra de Deus, a louvar o Senhor, a cantar, a glorificar o nome do Senhor, falar da palavra de Deus. E eu lembro que de repente chegou alguém na nossa casa perguntando se podia participar do culto, porque a 4 ruas depois da minha casa, aquelas pessoas estavam ouvindo o louvor, estavam ouvindo a palavra de Deus, e eles sentiram o desejo do coração de estar conosco ali. E assim foi feito, e a obra de Deus ali foi crescendo, crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que nós fazemos a obra de Deus. O primeiro grande detalhe que nós vemos nessa passagem bíblica, nesse relato que nós estamos falando, é que aquele pai, ele vai ouvir falar de Jesus. Ou melhor, ele ouviu falar de Jesus. E esse segredo, ele é comum em muitos dos milagres de Jesus. Primeiro, alguém ouviu falar de Jesus, e depois tomou uma atitude de ir até o mestre, de ir encontrar Jesus. Como quem diz: opa, ele está fazendo tanto milagre, então eu quero ir lá, eu quero ver pessoalmente quem é esse Jesus, se realmente ele faz milagres. Falar de Jesus, meu irmão, é a nossa obrigação. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fama de Jesus, ela começa a percorrer por toda a região da Galileia, até chegar aos ouvidos daquele homem que morava em Cafarnaum. O nome do Senhor Jesus, ele tem a capacidade de chegar em todos os lugares, independentemente da distância, da situação econômica, da raça, ou até mesmo da crença. O nome de Jesus, ele é tão poderoso, meu amado irmão, que ele chega em lugares onde nem mesmo a polícia tem coragem de entrar. A palavra de Deus, ela tem o poder de chegar em lugares que até mesmo nós, olhando para a nossa condição financeira,
condições geográficas e várias outras situações e condições, jamais seria capaz de chegar até lá se dependesse de nós. Mas a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Eu me lembro que uma vez, num certo culto, alguns anos atrás, Deus usando um pastor num culto na igreja, e ele falou comigo o seguinte: falou, olha, o Senhor manda te dizer que o seu ministério vai muito longe, que o seu ministério vai muito longe. E eu me alegrei ali naquele momento, porque na verdade era um culto de missões, e naquela época o meu sonho, né, como é até hoje, sempre, era ir para o continente africano, era ir fazer a obra de Deus, é ser um missionário, ir para o continente africano, fazer a obra de Deus, pregar a palavra do Senhor, sempre foi meu sonho. Então eu agarrei naquilo ali e eu falei, poxa, Deus vai honrar e vai me levar para o campo missionário. E se passaram alguns dias, eu comecei a fazer um programa de rádio, numa web rádio chamada Rádio Mineira. Web Rádio Mineira. É isso mesmo, de um irmão muito amigo meu, irmão Ezequiel, que Deus te abençoe. Começamos ali a pregar a palavra de Deus, falar do amor do Senhor. E hoje nós temos a nossa própria rádio, Web Rádio Cristo no Lar. Nós já chegamos do outro lado do mundo. Nós chegamos já no Japão, Afeganistão, na Turquia, em vários países. Nós chegamos a alcançar mais de 3.000 ouvintes. Louvado seja o nome do Senhor. Isso num só mês, numa só semana. 3.000 ouvintes. Hoje, nos dias de hoje, tem dias que nós chegamos a 2.000 ouvintes num só dia. A palavra de Deus está atravessando os continentes. Nós precisamos ter um olhar espiritual, um entendimento espiritual para saber e entender a respeito daquilo que Deus está nos dando, aquilo que Deus está colocando em nossas mãos. O nome de Jesus chega em lugares onde ninguém pode ir, mas a palavra de Deus, através da rede social, da Web Rádio Cristo no Lar, aqui do Facebook, do YouTube, tem alcançado milhares e milhares de pessoas. Louvado seja Deus. O nome de Jesus chega até mesmo no fundo do poço, meu irmão, para alcançar aquela pessoa que está ali naquele estado decaído, naquele estado de fracasso, achando que não tem mais jeito para a sua vida, achando que não tem mais solução. Louvado seja Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo tem o poder de transformar a vida. O nome do Senhor Jesus Cristo chega dentro de cavernas de leprosos, onde ninguém tem coragem de entrar. Há um tempo atrás eu lembro que eu estava pregando a palavra de Deus na rádio, e alguém mandou uma mensagem ali no chat da rádio, que estava me ouvindo no Afeganistão, e ele estava na porta de uma caverna no Afeganistão, ouvindo a palavra de Deus através da Web Rádio Cristo no Lar, com seu celular. Isso tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não é para que o homem venha se engrandecer, de jeito nenhum, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. O nome de Jesus chegou até você. O nome do Senhor Jesus Cristo, de repente, nesse momento, está chegando na mesa de um bar. O nome de Jesus, às vezes, está chegando no leito do hospital, nesse exato momento. O nome da palavra de Deus está chegando até você, que está no lamaçal do pecado, que está no vício das drogas. Para você que está vivendo uma vida de derrotas, mas a palavra de Deus está chegando até você. E quando a palavra de Deus chega e você dá ouvidos, ela tem o poder de transformar a sua vida, como transformou aquela água em um vinho puro.
em um vinho de ótima qualidade. Se ele ouviu falar de Jesus, é porque teve um mensageiro, não é verdade? Se alguém está ouvindo falar de Jesus, é porque tem um mensageiro, tem alguém anunciando, tem alguém falando. Pode ser através da minha vida aqui nas redes sociais, aqui pela rádio, pode ser através da sua vida, pode ser através do prospecto, do folheto, aleluia, de um programa de televisão. Louvado seja Deus. Aquele homem, ele só ouviu falar de Jesus porque alguém decidiu abrir a boca e testemunhar os milagres de Jesus. A fama de Jesus, ela percorria os lugares, porque quem via ou até vivia os milagres de Jesus não ficava calado, mas ele começava a testemunhar. Se você tem visto e vivido os milagres de Deus na sua vida, hoje a sua missão é o quê? Testemunhar o poder de Deus, testemunhar a palavra do Senhor. Aquilo que Deus fez na tua vida, a transformação que Ele fez em você, precisa ser testemunhada por onde quer que você passe, para as pessoas, para várias pessoas que estão aguardando para ouvir a palavra de Deus, aleluia, através da sua vida. Você é um mensageiro da parte de Deus aqui nessa terra. Pessoas que estão caídas, frustradas, derrotadas, elas vão se levantar e ser curadas através do seu testemunho, através daquilo que Cristo fez na sua vida. Louvado seja Deus. Então, independente do lugar onde você estiver, abra a tua boca para testemunhar os grandes milagres de Deus, que Deus tem feito na sua vida e no meio da sua família. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê ousadia para testemunhar, como diz lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Em Mateus capítulo 14 ao 16, que diz: sejam, sem jamais nos esquecermos de que o principal e maior testemunho é a nossa vida. Esse é o maior testemunho, é o nosso viver, o nosso dia a dia, nosso comportamento, as nossas palavras, a nossa maneira de viver, o nosso testemunho dentro de casa, na rua, no trabalho, na faculdade, na escola, onde você estiver. Esse é o maior testemunho que você pode dar de um servo de Deus. Aquele oficial, ele foi até Jesus. No versículo 47 diz, como eu vou falar novamente: ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi ter com ele. Muitos ouvem falar de Jesus, mas poucos realmente decidem ir até Jesus. Aquele oficial, ele ouviu falar que Jesus vinha da Galiléia, da Judéia para Galiléia, e foi encontrar com ele. Certamente ele estava em Cafarnaum, e ele saiu de Cafarnaum para Caná, em busca de socorro para o seu filho. E ele percorreu mais ou menos 24 quilômetros. A grande parte era montanhas, considerando aquela posição geográfica de Caná em relação a Cafarnaum, como nós lemos nos livros, que fica às margens do Mar da Galiléia. Aqui nós aprendemos que para chegarmos até Jesus e assim vivemos os milagres, nós vamos ter que enfrentar certos obstáculos. Infelizmente, muitos não estão dispostos a enfrentar os obstáculos para viver o milagre de Deus na sua vida. Muitos querem os milagres, até mesmo vivem pedindo oração. Os famosos crentes 6 horas, só vivem pedindo: orem por mim, mas não estão dispostos a enfrentar os obstáculos para viver os milagres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem foi até Jesus em busca da cura e da salvação.
foi até Jesus em busca da cura e de salvação para o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Foi o que ele falou para Jesus. O oficial, ele estava ansioso pela cura física do seu filho, porque ele ouviu que Jesus estava naquela região, que Jesus estava por ali, e ele foi até Jesus para buscar a cura, o milagre para o seu filho. A sua fé se baseia de início inteiramente no que os outros falaram. Ele estava crendo através daquilo que falaram para ele que Jesus fazia. Ele morava lá embaixo. E o assunto que corria era que o profeta, um operador de maravilhas, aquele que tinha transformado a água em vinho, estava novamente em Caná. Louvado seja Deus. Ele nunca tinha visto Jesus, mas ele acreditava no testemunho do povo, no testemunho dos outros que falavam de Jesus. E ele acreditou que Jesus podia curar o seu filho através do testemunho daquelas pessoas. Mas ele não percebia a necessidade do seu próprio coração. Aleluia, a cegueira espiritual em que ele vivia. O seu desejo era apenas a cura do seu filho moribundo, o seu filho que estava ali à beira da morte, ou melhor, segundo ele, já estava morto. Muitas das vezes, meu amado irmão, minha irmã, em busca de algo, quando na verdade nós precisamos de outra coisa. Muitas das vezes nós estamos ali clamando a Deus, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus que faça o sobrenatural, sendo que a nossa necessidade é outra coisa. É o renovo espiritual, é acreditar no Senhor, é depositar nossa confiança em Deus. Deus sabe como atrair o homem para a sua presença. Aleluia! Quantas pessoas vieram para a presença do Senhor por causa de certos interesses? Quantas pessoas estão nas igrejas por causa, para arrumar um namorado, a namorada, para alcançar um milagre físico, porque está com as portas fechadas e precisa de um emprego, porque está com problemas. Mas se esquece que a casa do Senhor não é uma caixinha de surpresa, não, meu irmão. Não é uma caixinha de promessas, não. Mas o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estás cansado e sobrecarregado, que eu os aliviarei. Mas hoje, muitas pessoas permanecem na presença do Senhor, não só por interesse, mas sim por aquilo que Deus é. Existe ainda os remanescentes, aquelas pessoas que vão ali para agradecer ao Senhor pela vida, pela bênção, por tudo que Deus tem feito. Ou seja, aquele oficial do rei, ele foi até Jesus com o interesse da cura do seu filho. Mas o plano de Jesus não era apenas liberar a cura, não era apenas curar o seu filho, não, mas trazer salvação na família daquele homem. Era trazer uma transformação na vida dele, na família dele. Às vezes Deus permite um problema dentro de casa para que possamos ir até Ele, reconhecendo que só Ele pode mudar a situação. Ramando de Comenécia, Alabassúbia.
Às vezes Deus está permitindo você passar por essa situação. Às vezes Deus está permitindo você passar pela escassez, pela falta do emprego, por falta de alguma coisa, para chamar a sua atenção para Ele, para que você possa buscá-lo verdadeiramente e reconhecer que só Ele pode mudar essa situação difícil. Não sei qual foi o motivo que trouxe você nesse momento para ouvir essa palavra a respeito de Jesus, que salva, cura, liberta, resolve problemas, conserta o que está torto. Mas uma coisa eu sei: isso foi apenas um agir de Deus para atrair você, para que Ele pudesse salvar a sua vida e toda a sua família, para que Ele pudesse te curar, para que Ele pudesse abrir uma porta de emprego, para que Ele pudesse fazer o sobrenatural, para que Ele pudesse renovar a sua vida, aleluia. Talvez hoje somente você seja a luz dentro da tua casa, mas aquele que iniciou a boa obra, Ele é fiel para completar. Aquele que começou a boa obra através da sua vida, está lá em Filipenses capítulo 1. Aleluia. Ele é fiel para terminar e fazer o sobrenatural na tua vida. A verdadeira fé, ela não requer sinais visíveis, não, ela não pensa, não acha que para você ter fé tem que ter alguma coisa palpável, alguma coisa visível, não. No versículo 48 de João 4, que diz assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Olha só, que nós possamos crer em Jesus, independente de milagres. Jesus, com aquelas palavras, Ele não falava somente ao Pai suplicante, que estava ali clamando, imagino, desesperado, mas Ele estava falando a todos os judeus, que de uma forma em geral, no curso da história de Israel, eles estavam sempre pedindo sinais e prodígios, seguindo os sinais, para que pudessem crer em Deus ou em seus profetas. Até o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão quando ele fala que os judeus, eles pedem um sinal, enquanto os gregos buscam por sabedoria. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Aleluia. Era assim. Primeiro os judeus, eles queriam ver o palpável. Não é diferente do dia de hoje. Não é diferente do dia de hoje. Primeiro eles queriam ver um sinal. É assim. Louvado seja o nome de Deus, o nome do Senhor. Hoje em dia está da mesma maneira. Muitos criam pela palavra ou pelo testemunho de Jesus. E sim, pelos milagres também, é claro, com certeza. Mas o mestre, ele sabia que esse tipo de fé era uma fé vacilante, imperfeita, superficial. A vontade do Senhor Jesus Cristo era que os seus discípulos acreditassem nas suas palavras, como a samaritana fez. Não houve milagre em Samaria, mas eles creram na pregação e no testemunho de Jesus. Até mesmo os discípulos. Eu quero ressaltar aqui essa parte que fala dos discípulos. Nós vemos que aquela passagem, quando Jesus mandou que eles passassem para o outro lado do rio, que Jesus entrou para dentro do barco e foi dormir, foi descansar, e veio um grande vento, uma grande tempestade.
aquele barco estava quase se afundando, e de repente os discípulos foram acordar Jesus, falaram: mestre, acorda, estamos quase afundando, e o senhor está aí dormindo. Até então eles chamavam ele de mestre, mas de repente Jesus fala: meus filhos, por que vocês são tão tímidos? E falou: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E aqueles discípulos, eles falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí isso deixa uma interrogação. Eles eram discípulos de Jesus, mas eles não conheciam Jesus ainda, porque quando Jesus deu ordem para o vento e o mar se acalmar, eles questionaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam que Jesus era o próprio Deus, era o Filho de Deus enviado. A falta de fé nos leva à decadência. Louvado seja Deus. Deus sempre decide provar a nossa fé, meu amado. Jesus vai colocar à prova a fé daquele oficial do rei, que no seu muito amor paterno, no seu carinho pelo seu filho, supera aquela prova inicial de fé, não se abate com a sua dura resposta, com a dura resposta de Jesus, e ele continua humildemente rogando por seu filho querido. Jesus conhece o coração de cada um de nós. Muitos dizem que tem fé, mas é uma fé baseada em sinais, como Tomé, que precisa ver para crer, como Tomé. Mas eu creio que hoje, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, louvado seja Deus, não precisa ver para crer, porque a sua fé está fundamentada na palavra de Deus. O problema de se ter uma fé baseada em sinais é que nós acabamos valorizando mais os milagres do que o Deus dos milagres. Acabamos valorizando mais os milagres, os reteté, os movimentos, do que o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 4, versículo 50 de João, que diz assim: disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O que nós vemos aqui, que basta uma palavra do Senhor, basta somente uma palavra. A palavra de Jesus é suficiente para fazer o sobrenatural acontecer. Aquele homem vai mais uma vez rogar para que Jesus fosse com ele até a sua casa, para curar o seu filho. Mas Jesus vai liberar uma palavra de vitória sobre a vida dele, dizendo: vai, o teu filho vive. Ou seja, vai, pode ir, porque o teu filho já está vivo, o teu filho ressuscitou. E aquele oficial do rei, ele creu na palavra de Jesus, que Jesus tinha liberado sobre a vida do seu filho, sobre a vida dele, chamando de Comenece, aleluia. E logo ele tomou a atitude de retornar para sua casa, sem questionar Jesus, sem continuar insistindo para que Jesus seguisse viagem com ele. Aquele homem, ele confiou nas palavras de Jesus pela fé, mas sem ainda ter visto o milagre. Nós precisamos confiar nas palavras de Deus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Se Ele já liberou uma palavra de vitória para a sua vida, não apenas creia, mas confie na palavra de Deus. Confie que Deus é fiel para fazer o milagre. A palavra do Senhor Jesus rompe qualquer distância. A palavra do Senhor Jesus é poderosa para desfazer qualquer mal. E esse relato sobre a cura do filho daquele oficial do rei
junto com a cura do servo do centurião, quando nós encontramos lá em Mateus 8, 5, em Lucas 7, revela Jesus como aquele que é capaz de curar a partir de uma distância, apenas pelo poder da palavra. Então nós aprendemos que a distância não é um problema ou um obstáculo que pode impedir o agir do Senhor na nossa vida. A sua palavra é suficiente, seja perto, seja longe, seja qual for a situação. Louvado seja Deus. Um oficial, ele não precisa estar presente pessoalmente para comandar os seus soldados, para que eles possam realizar as suas ordens. Não. Da mesma forma que Jesus, como Senhor dos exércitos e Rei dos reis, uma só palavra é o suficiente para que a sua vontade prevaleça e seja realizada. Louvado seja Deus. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida hoje é restauração. Essa é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida também hoje. Restauração. Aleluia. E o significado dessa palavra restauração é tomar e tornar, colocar no seu lugar o original. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Quando aquele oficial creu na palavra do Senhor, ele começou a caminhar de volta para sua casa. A palavra de Jesus chegou na casa daquele homem e restaurou a saúde do seu filho. Enquanto você está nesse momento ouvindo a palavra de Deus, clamando a Deus lá no fundo do seu coração, clamando, glorificando o nome do Senhor, aquele que é o Verbo, Jesus, a verdadeira palavra, está indo em direção à tua casa, a essa situação que você está passando, está indo em direção dessa pessoa que você está clamando, colocando tudo no seu devido lugar. Jesus está restaurando a saúde, Jesus está restaurando o casamento, Jesus está restaurando a empresa, Jesus está restaurando aquela área da sua vida que está de cabeça para baixo, porque o vento soprou, mas hoje Jesus chega com uma palavra de vitória para você. Manto de Comenécia, não é do meu jeito, não, mas é da maneira que o Senhor Jesus quer. Esse homem, quando ele foi até Jesus, ele tinha um propósito definido no seu coração. O seu propósito era clamar a Jesus pela vida do seu filho e pedir que Jesus seguisse com ele até a sua casa para poder curar o seu filho. E Jesus, para que Jesus pudesse curar o seu filho, que estava na beira da morte, mas o que Jesus queria para a vida daquele homem era algo muito maior. Jesus queria a salvação da vida dele, não somente da família, do seu filho, não, mas principalmente a dele. Mas para que ele pudesse viver esse algo grande, primeiro ele precisava crer no milagre, antes de ver o milagre acontecer. Muitas vezes nós fazemos tantos planos, achando que Deus vai fazer exatamente da maneira que nós estamos pedindo. Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é soberana. Ele faz conforme a sua vontade e o seu querer. É o que diz lá em Provérbios 16, lá em Isaías 55. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós.
Louvado seja Deus. E o que nós precisamos é obedecer, porque a obediência, ela faz você viver um milagre. A obediência, ela faz você viver um milagre na sua vida. A obediência, ela traz a cura, ela traz salvação. Aquele homem, ele creu na palavra do Senhor Jesus e foi obediente à ordem de Jesus. Louvado seja Deus, que deu a vida. Vai, o teu filho está vivo. Não basta apenas crer nas palavras do Mestre, mas nós precisamos ser obedientes à sua palavra. A obediência trouxe cura para o filho daquele homem, trouxe a vida para aquele homem, para aquele jovem, e trouxe salvação para toda a sua casa. Louvado seja Deus. Aquele oficial, ele acreditou sem precisar ver, e obedeceu a ordem do Senhor, se revelando um homem de fé, se revelando ali, mostrando que ele acreditava e ele tinha fé nas palavras do Senhor. Não adianta dizer que tem fé, porque a sua fé só é revelada através da sua obediência. Ele foi obediente e por isso toda a sua casa experimentou o milagre de Deus. Quando você crê e obedece, a notícia da vitória, ela chega antes do seu milagre. Louvado seja Deus. No versículo do versículo 51 ao versículo 53 do capítulo 4 de João, nos diz assim: e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. Está falando daquele homem, daquele oficial. Eles anunciaram dizendo: o seu filho está vivo. E ele perguntou: mas que horas? A que horas você achava melhor? A que horas que ele melhorou? E eles disseram: ontem às 7 horas a febre acabou. E ele entendeu, aquele oficial entendeu, porque o pai que era aquela mesma hora em que Jesus, ele viu que naquele mesmo momento, naquela mesma hora que Jesus disse: teu filho vive, o teu filho está vivo, e ele creu, e toda a sua casa também creu. Antes de você chegar na casa, antes de você chegar em casa hoje, a notícia do milagre vai chegar até você. É somente você acreditar, é somente você crer. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele oficial, ele foi conduzido até Jesus através da dor, através de uma situação muito difícil. Mas a sua fé e a sua confiança em Jesus contribuíram para que aquele milagre acontecesse na sua vida. Nós precisamos acreditar que basta uma palavra de Jesus ser liberada sobre a nossa vida para que toda a cura aconteça, todo milagre, toda restauração. A incredulidade e a falta de confiança em Deus impede muitos de viverem os milagres de Deus. Ele voltou para casa com o milagre e com a salvação para ele mesmo e para a sua família, para o seu filho. Louvado seja Deus. Deus permitiu uma situação de dor para poder salvar toda uma família. A dor que hoje você pode estar vivendo é apenas um trampolim, meu amado irmão, para te aproximar ainda mais de Deus, para que você possa viver coisas extraordinárias que Ele tem para a sua vida. Louvado seja Deus. A situação que você passa hoje, a prova, seja qual for, na dimensão que for,
o tamanho que for, é somente um trampolim para você se aproximar mais de Deus e alcançar o sobrenatural. E alcançar o milagre para a sua vida e para a sua família. E você vai poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, não duvide, acredite, creia no milagre. Deus está fazendo coisas grandes. Deus está fazendo o sobrenatural, mas Ele está pedindo para você somente crer. O Senhor já liberou a bênção para a sua vida, já liberou o milagre para a sua vida. Então é somente você acreditar, é somente você crer que Jesus Cristo já fez o sobrenatural para a sua vida. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que eu deixo para a sua vida hoje, meu amado irmão. Acredite somente. Você já falou para Jesus qual é o seu problema. Claro que você entende que Ele sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus conhece todas as coisas. Mas o momento que você abriu a sua boca e clamou a Deus com o seu coração, Deus Ele já enviou a vitória para a sua casa. Deus já enviou a vitória para a sua vida hoje. É somente você acreditar. É somente você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com palavra de vida para o seu coração. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Creia, porque o milagre já foi liberado para a sua vida. É somente você crer. Deus te abençoe.